Vamos falar sobre as agências da ONU rapidamente. São 17 agências, não vamos falar sobre todas. Vou falar umas 7, 8 ou 9, rápido também. Isso para fim de vestibular. E antes de me crucificarem, não é? Só lembrando que, como eu falei para vocês, a gente acorda cedo para Dedéu, Manolo, e aí a coisa pega. O FMI e o BIRD foram criados em 1944 e não em 47, como esse professor colocou no vídeo anterior. Pelo amor de Deus. Que aí o cara pega aquele catapiolho, errou que ele não passaria. Ah, filho, se liga, quem tem que arrumar, fazer vestibular é você, não sou eu, certo? Segundo, nós estamos na parada aí, né? E é o seguinte, filhão, a ONU tem 17 agências. 17 agências. E essas agências, meu amigo, tem várias nuances aqui, tá? Vou falar de algumas que você vê aí hoje na imprensa, que não significa que só tenham elas, tá? Pelo amor de Deus. Você tem a FAO, que é a Agência de Agricultura e Alimentos, né? Cuja sede da FAO, F-A-O, FAO, é na ONU. Aqui na ONU, pelo amor de Deus, corta isso. A sede é em Roma, na Itália. E o objetivo da FAO, filho, é erradicar a fome. Erradicar a fome no mundo. Essa é uma grande situação. E quase ninguém lembra. Você sabe que todo mundo coloca para baixo do tapete situações que você não quer lembrar. E como eu falei num vídeo, eu não vou ficar recortando coisas e coisas aí. Tinha um bom livro didático no final do século XX, do Marcos Amorim, Geografia do Brasil, e Geografia Mundial, acho. Geografia do Brasil, um verdinho. E nesse livro ele trazia um estudo, uma colocação da FAO, que pertence à ONU. E naquela época a FAO já falava o seguinte, olha o que a FAO falava: se as áreas agricultáveis do mundo forem utilizadas para a produção de alimentos, para abastecer a humanidade grãos, não para ração, mas para abastecer a humanidade em si, o planeta Terra, com certa tranquilidade, poderia abastecer 30 bilhões de habitantes. Já falamos isso sobre a utilização da agricultura, principalmente para a ração animal e para biocombustível, não é? Então estamos colocando isso, não vou entrar em mérito. Não concordo, o problema não é meu, é seu. Fique com o seu problema, mano. Já tem os meus para resolver aqui, certo? Então a FAO é o primeiro. Temos a AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Na realidade é uma fiscalizadora desse tipo de energia para fins pacíficos. Lembrando a vocês que, em tese, só 5 países poderiam ter armas nucleares, que eram os países do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Países que então eram a China, a União Soviética, a finada União Soviética, hoje Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. Aí nós falamos para vocês já em alguns vídeos que adentrou pela porta dos fundos a Índia em 74, com testes nucleares que foram feitos na Índia, com dinheiro pego da Euratom, que era para fazer usina termonuclear para gerar energia, e depois o Paquistão, que tinha técnicos russos que desenvolveram a bomba atômica do Paquistão. Falei para vocês também que Israel é uma incógnita, e falei também que a Coreia do Norte também foi a última a entrar no clube, fechado o clube atômico. Então a AIEA é essa agência, né, de fiscalização. Certa feita ela veio no Brasil. Nós temos em Resende, né, ali o centro para enriquecimento de urânio. E aí os americanos desconfiavam que o Brasil estava com tecnologia para fazer uma bomba nuclear. E tem ali uma limitação. Você começa a ver o começo do processo e o final do processo. O meio não é necessário que a AIEA tenha acesso, até para não passar, porque questões de propriedade aí, intelectual, etc.
e o Brasil conseguia fazer um enriquecimento melhor que os Estados Unidos e mais barato. Os americanos ficaram a ver navios. Então, temos essa parada aí. Depois, senhor, nós temos a Unesco, que é a área ligada à educação, né, às ciências, e a sede em Paris. A AIEA, a sede em Viena, Áustria. A sede da Unesco tinha que ser em Paris, né? Questão da cultura, aquela coisa toda. Então, a erradicação do analfabetismo. Nós sabemos que o conhecimento, ele é poderoso, velho, né? Então aí tem várias vertentes. As ciências, hoje nós estamos passando por um processo de pessoas que são chamadas muitas vezes, normalmente, negacionistas. O negacionista é aquele que nega algo que a ciência já comprovou. É o exemplo dos terraplanistas e o exemplo daqueles que são contra as vacinas. Não entrarei no mérito disto aqui. Estou apenas colocando, né, essa situação, e aí esse combate hoje, principalmente as fake news, que são muitas nessa situação. A OIT, ou também chamada de ILO, Organização Internacional do Trabalho, não é? Com sede em Genebra, na Suíça. Essa organização, ela vê aí as formas de trabalho, se o trabalho tem equanimidade, dignidade. Por isso que muitas vezes, quando um país é acusado de utilizar trabalho escravo, ele fica muito mal na fita, internacionalmente falando. Foi o caso da China, muitas vezes, quando se falava dos baixos salários e do trabalho análogo à escravidão. Aí saía aqueles negócios que o chinesinho escreveu lá: estou no trabalho escravo, e aí você gera lendas e lendas ou não, né? Não vamos entrar aqui no mérito, também não vou entrar nesse mérito, filhão. A OMT, Organização Mundial de Turismo, né, que vai fazer o estudo do turismo. E turismo, meu filho, que aumenta cada vez mais. Hoje a gente chama de indústria do turismo. A sede da OMT é em Madrid, na Espanha, que é um dos países que mais recebe turistas no mundo. Lembrando aos senhores que hoje, por ordem, a China, ela é o país de maior número de turistas, depois a França, depois a Espanha, depois, se não me falha a memória, os Estados Unidos e a Itália. Então, o turismo, né, como fazer o turismo, a ética do turismo, uma situação grave que nós temos aí, que a OMT sempre está combatendo, é o turismo sexual, principalmente aí ligado a outras agências da ONU que são ligadas à criança também, e à infância e juventude, a Unicef, por exemplo, que é um fundo ali da infância e juventude. A questão do turismo sexual, que você tem muito, principalmente aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. Nós temos o FMI e o BIRD. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, o Banco Mundial, com sedes nos Estados Unidos. O Banco Mundial é considerado o banco de geração de empréstimos para o desenvolvimentismo maior do planeta. E o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é criticado por muitos pela ingerência e pela interferência. Nós tivemos na crise europeia países, quando a Grécia entrou em crise, principalmente, que deu aquele quiprocó na Grécia, que foi feita a troika, que era o FMI, o Parlamento Europeu e o Banco Europeu, alguma coisa assim, não me lembro mais, né? E aí fizeram na Grécia um remédio amargo, segundo as palavras de Angela Merkel, quando se matou muita gente ficou desempregado, achatamento salarial, demissão de funcionários públicos, etc, etc, etc. O FMI, a primeira vez que a Europa, países europeus, precisaram de recorrer ao fundo. O Brasil já recorreu ao FMI, demos determinado calote no FMI. Eu estou olhando aqui porque o vídeo está subindo para colocar lá no meu canal. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, cuja objetivo realmente é a saúde mundial. Então, de certa forma, a questão de saneamento básico, a questão das vacinações, né? Agora a questão clássica do coronavírus,
coronavírus, né? Dessa pandemia chamada coronavírus, que também não vou entrar em mérito aqui, tá? Ah, ela foi criada em laboratório, não foi, deixou de ser. Aí, meu amigo, não sou eu, um mero professor de 2º grau, que vou ter essa resposta, certo? E se tivesse também, mano, na boa, estaria aqui tranquilo. Não tenho nenhum costa quente aqui para sair detonando pelo mundo aí. Então a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, então a busca da saúde mundial, e a OMM, Organização Mundial Meteorológica, também com sede em Genebra, na Suíça, onde você faz aí os grandes estudos aí sobre a questão ambiental, o aquecimento global antropogênico. Temos 4 vídeos onde nós falamos sobre o aquecimento global no nosso canal. Essas organizações necessárias dentro do contexto mundial, né? Lembrando que eu acho que eu não falei para vocês que a ONU tem 6 línguas oficiais. Vê se eu lembro delas: árabe, chinês, né, o mandarim, árabe, chinês, russo, agora ficou mais fácil, francês, inglês e espanhol. São as 6 línguas oficiais da ONU, tá? Novamente, árabe. Por que árabe, pô? Pega o tanto de árabe que tem no mundo, irmão. Russo. Por que russo? Pela força da Rússia. China, chinês. Mas por que chinês? 1,4 bilhão de habitantes, né, filho? Francês, língua clássica, inglês e o indiano. Na Índia se fala inglês, né, filhão? E também fala hindi. E o espanhol, né? Haja vista América Latina e outros locais do mundo que falam espanhol. Então, filho, rapidamente, tranquilo, agora eu vou falar sobre os inhames da ONU, para terminarmos aqui esses videozinhos rápidos e rasteiros. Conosco, tamo junto, Paradinha Louco Abreu, Jaelves, dá licença.